E aí pessoal, e aí professor, tudo beleza? Eu sou o Thiago Lima Soares, sou aluno da Graduação Tecnológica de Manutenção Industrial do Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú. Eu estou no terceiro período. Esse vídeo aqui é para um trabalho da disciplina de Eletrônica Analógica. Nesse vídeo eu vou resolver algumas questões relacionadas a diodo, certo? Bom, primeiramente, para dar uma revisão bem básica que é o diodo. O diodo ele é um dispositivo eletrônico que tem um cátodo e um ânodo. E ele só conduz quando o potencial do ânodo está superior em relação ao cátodo. Nessas condições ele conduz a corrente elétrica. Então vamos lá, começar a resolver algumas questões. Essa aqui é a primeira questão. Certo? Nessa questão aqui, ó, a gente tem um circuito bem básico, onde a gente tem uma fonte de tensão de 12 volts, ligado num diodo de silício e no resistor de 10 ohms, certo? Ele pede para a gente calcular quanto é a corrente I, que aparece na questão aí, certo? Vamos lá. Nesse caso dessa questão, não existe corrente circulando pelo resistor. Por quê? Porque nesse caso o diodo está reversamente polarizado, ou seja, a tensão do ânodo dele está no potencial menor do que a do cátodo. Dessa forma, a corrente circula nesse sentido aqui, ó, certo? E para o diodo poder funcionar, operar, a corrente tem que circular exatamente no mesmo sentido da seta. Então, nesse caso, não passa nenhuma corrente. É como se, nesse caso, é como se o circuito tivesse aberto bem aqui assim, ó. Então, por isso, não circula nenhuma corrente pelo resistor de 10 ohms. Então, a corrente vai ser de 0 a 10. Pois bem, pessoal, vamos lá para o próximo item, né? Nesse item aqui, ele pede para calcular a corrente I que vocês estão vendo aí, certo? Mas, para primeiro a gente poder analisar esse circuito, a gente tem que analisar se o diodo está conduzindo ou não. Nesse caso aí, como vocês podem observar, o sentido da corrente está indicado por essa setazinha aqui, certo? Como o sentido da corrente está coincidindo com o sentido da seta do diodo, nesse caso o diodo está conduzindo sim. Então, quando o diodo está conduzindo, a gente substitui ele, para a resolução de questão, por uma fonte de tensão. E nesse caso, a gente substitui por uma fonte de tensão de 0,7 volts, porque esse diodo aqui é um diodo de silício. Então, e quando o diodo de silício opera, ele opera com essa tensão aí. Se fosse um diodo de germânio, ele operaria com a tensão de 0,3 volts. Certo? Beleza. Aí, considerando como o diodo sendo uma fonte de tensão, a gente agora pode analisar o circuito e determinar a corrente. Vamos lá. Como é que a gente vai determinar essa corrente? Vamos aplicar aqui uma análise de malha nessa malha aqui, ó. Certo? Aplicando a análise, a gente tem a seguinte equação, como vocês podem ver. Aí, resolvendo essa equação aí, a gente no final das contas vai obter uma corrente de 0,96 amperes passando por esse local aqui, que é o que a questão estava no item. Nesse item aqui, a questão pede que a gente determine quanto é que essa corrente que passa pelo resistor de 10 ohms. Beleza. Mas primeiro a gente vai ter que analisar se esses diodos estão operando ou não. Como vocês podem observar, o sentido da corrente está coincidido com o sentido da seta do primeiro diodo. Mas quando chega no segundo diodo, o sentido não coincide. Ou seja, esse trecho do circuito está aberto. Então significa que esse trecho aí não está operando, não está conduzindo corrente. Então a gente vai ter que substituir, para a resolução, basta a gente substituir por esse circuito aqui, ó. Que, como vocês podem observar, é um circuito bem simples. Só tem uma fonte de 10 volts ligado a um resistor de 10 ohms. Então, para a resolução, basta a gente aplicar a lei de Ohm, bem básica, dizendo que a tensão de 10 volts vai ser igual a resistência de 10 ohms vezes a corrente. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai obter que a corrente vai ser igual a 1 ampere. 11ª questão, item A. O circuito é o que vocês podem observar aí, ó.
10 volts ligados a 2 diodos ligados a uma resistência de 1K ligado na Terra, né? Beleza. Essa questão aqui, ó, é boa para a gente observar uma propriedade muito interessante do diodo. Que propriedade é essa? Que o diodo ele tem a capacidade de manter a tensão sobre ele instável, certo? Ou seja, nesse caso aqui, ó, a gente tem dois diodos, um de silício e um de germânio, né? Só que o diodo ele só começa a operar, ele tem uma tensão mínima para ele poder operar, certo? Nesse caso aqui temos duas tensões diferentes. O silício ele opera a partir de 0,7 e mantém a tensão constante em 0,7. O de germânio ele opera a uma tensão de a partir de 0,3 e mantém uma tensão constante de 0,3. Então, como ele vai manter uma tensão constante de 0,3, ele não vai permitir que a tensão passe disso, ou seja, a tensão não vai conseguir chegar a 0,7. Então, esse diodo de 0,7 não vai operar. Então, a gente pode substituir para esse circuito aqui, ó. Como vocês podem ver. Que também tem outra observação, ó. Eu coloquei essa fonte de 10 volts ligada à Terra, que é para a gente facilitar a visualização. Que, no final das contas, vai ser a mesma coisa desse 10 volts aplicado lá em cima. Certo? Beleza. Aí, aqui, ó, a gente pode observar que eu também coloquei só o diodo de 0,3, que é o diodo de germânio, que é o único que está operando. Então, aí, se tornou, no final das contas, um circuito bem mais simples de resolver. Aí aqui a gente aplica uma análise bem simples. Aí aqui a análise, ó, chega essa equação aqui, ó. Resolvendo essa equação, a gente consegue descobrir que a tensão V0, que é a que ele pede na questão que a gente determine, vai ser igual a 9,7 volts. E que a corrente que passa pelo resistor de 1K vai ser igual a 9,7 mA. Por quê? Porque se a gente aplicar a lei de Ohm para o resistor de 1K, a gente vai chegar a esse resultado. 11ª questão, item B. Vamos lá, o circuito é esse que vocês podem observar aí, pessoal. Nesse circuito aqui, ó, novamente, a gente vai ter dois diodos em série, certo? Só que, nesse caso, os dois diodos são do mesmo tipo, de silício. Ou seja, a tensão entre seus terminais vai ser 0,7 volts. E no final das contas, vai ser como se a gente tivesse só um diodo. No final das contas, um diodo só pode substituir esses dois, certo? Então, a gente vai transformar o circuito, redesenhar o circuito para esse. Nesse modelo, a gente pode observar que novamente eu substituí a tensão lá de cima por uma fonte ligada à Terra. E nesse caso aqui também, ó, a gente tem uma tensão lá embaixo, ó, de 12 volts, certo? Que eu também posso substituir por uma tensão ligada à Terra, que nesse formato aqui, ó, fica mais fácil a gente visualizar e fazer as análises, certo? Beleza. Aí aqui, ó, antes dos dois diodos que estavam em paralelo, tinha um diodo também que estava em série com ele, certo? Que eu também coloquei aqui no circuito, tudo bem direitinho, ó. Certo? Beleza, agora vamos partir para a parte da análise. Se a gente fizer uma análise aqui, ó, uma análise aqui nessa malha, a gente pode observar que a gente tem menos 16, mais 0,7, mais 0,7, mais 12, vezes VR, que é o que é a tensão da resistência, certo? Beleza. Aí, ó, a gente vai resolvendo a equação, resolvendo. No final das contas, a gente conseguiu determinar que a tensão da resistência vai ser 2,6 volts, certo? Só que a questão, ela não quer a tensão da resistência. Ela quer a tensão V0, essa tensão aqui, ó. Essa tensão V0 vai ser igual a tensão da resistência mais 12, certo? Então, a gente aplicando aqui essa equaçãozinha aqui assim, ó. Aí a gente aplicou a equação e chegou nesse resultado aqui, ó. Vocês podem ver aí. Aí no final das contas a gente conseguiu descobrir que V0 foi igual a 14,6 volts. E a gente também pode determinar quanto é a corrente que passa pelo resistor. Utilizando a lei de Ohm, a gente pode determinar que a corrente que passa pelo resistor é 0,053 mA. Última questão, item A. Nessa questão, a gente tem esse seguinte circuito aqui, ó. Vocês podem observar. E esse circuito aqui está alimentado
por um sinal de tensão senoidal que varia de menos 160 volts a 160 volts, certo? Beleza. Para o item A da questão, ele diz que para a gente que a potência máxima para cada diodo é igual a 14 mW, certo? Beleza, ele quer que a gente determine a corrente nominal máxima de cada diodo. Como é que a gente vai determinar essa corrente? A gente basta utilizar a fórmula da potência, né? Que a potência vai ser igual a tensão vezes a corrente que passa por aquele determinado elemento. No nosso caso aqui, como os nossos diodos são de silício, a tensão deles vai ser igual a 0,7. E como ele já forneceu a potência, a gente põe na equação, aí inverte para o outro lado dividindo, a gente determina que a corrente máxima nominal de cada diodo vai ser igual a 20 mA da 27ª questão. Esse item pede para a gente calcular a corrente máxima que vocês estão vendo aí, quando o circuito está sendo alimentado por uma tensão de 160 volts, que é o pico positivo desse sinal senoidal, certo? Para a resolução dessa questão, para poder determinar essa corrente, a gente vai ter que redesenhar esse circuito aqui dessa seguinte forma aqui. A gente redesenhou esse circuito dessa forma porque para facilitar a visualização, certo? Porque que no circuito original eu tinha 2 diodos e nesse circuito aqui eu só tenho um diodo? Porque esses 2 diodos aqui, ó, eles estão em... Ou seja, a tensão entre os seus terminais são iguais. E a corrente que a gente quer determinar, ela já vai ser depois que ela passa pelos dois, ela já vai ser a corrente que passa depois dos 2 diodos. Então, nessas condições, eu posso substituir esse circuito aqui por esse, certo? Com apenas um diodo que vai resultar na mesma coisa. E eu também acrescentei aqui, ó, a fonte de 160 volts, que é o que a questão que o item está pedindo, certo? Beleza. O circuito ficou dessa forma aí que você pode observar, ó. Nesse circuito, a gente tem a corrente máxima, que vai ser igual a corrente 1 mais a corrente 2, certo? Primeiro, a gente vai ter que achar a corrente 1. Como é que a gente vai achar a corrente 1? Da seguinte forma, a gente vai aplicar uma análise de malha nessa malha aqui, ó. Aplicando essa análise de malha, a gente vai chegar na seguinte equação. Resolvendo essa equação aí, a gente vai conseguir determinar que a corrente 1 vai ser igual a 33,89 mA. Beleza, a gente encontrou a corrente 1. Mas como é que a gente vai encontrar a corrente 2? A gente encontra a corrente 2 da seguinte forma. Como o resistor de 4,7 está em paralelo com o resistor de 56K, a gente pode dizer que as tensões deles são iguais. Foi o que eu disse aqui, ó. V1 é igual a V2, ou seja, a tensão do resistor 1 é igual à tensão do resistor 2. Então, como eu já sei a corrente que passa pelo resistor 1, basta eu aplicar a lei de Ohm, como vocês estão vendo aí, ó, V1 vai ser igual a corrente 1 vezes 4,7K, que é a resistência dele. V1 vai ser igual a 33,89 mili, que é a corrente que passa por ele, vezes 4,7K. A gente conseguiu determinar aqui que a tensão V1 vai ser igual a 159,3 volts. Então, a gente já sabe a tensão V1, né? Beleza. Como eu já disse anteriormente que a tensão V1 é igual a tensão V2, então a gente pode igualar isso a tensão V2, certo? Ou seja, 159,3, que a tensão V1 vai ser igual à tensão V2, que aqui eu já substituí por 56K vezes I2, que é a lei de Ohm, né? A tensão é igual a corrente vezes a resistência. E 56K é a resistência do resistor 2, né? Que vai compor a corrente, vai compor a tensão 2, e 2 que é a corrente que passa pelo resistor de 56K.
Então, dessa forma aqui, resolvendo essa equação, a gente pode determinar que a corrente 2 vai ser igual a 2,84 mA. Beleza. Mas a gente não quer só determinar essas correntes, a gente quer determinar quanto é a corrente máxima. Então, como eu também já disse anteriormente, a corrente máxima vai ser igual a corrente 1 mais a corrente 2. Então, somando as duas correntes, a gente vai conseguir determinar que a corrente máxima vai ser igual a 36,73 mA. Aqui é a última questão, a questão 39 do livro. O circuito da questão é esse que vocês estão vendo aí, ó, certo? Esse circuito está sendo alimentado por esse sinal aqui, ó, que fica variando de mais 10 volts a menos 10 volts com a frequência de 1 kHz. O item A, ele pede para a gente calcular em quanto tempo esse capacitor leva para descarregar, certo? Os capacitores, eles levam 5 constantes de tempo para poder se carregarem, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, 5 constantes de tempo, 5T. E como é que a gente sabe quanto vale cada constante de tempo dessa daqui? Da seguinte forma, ó. Para os capacitores, cada constante de tempo é igual à resistência da carga do circuito, que nesse caso vai ser 56K, vezes a capacitância do capacitor, que nesse caso aqui é 0,1 microfarads. Então, basta a gente jogar na formulazinha, que a constante de tempo vai ser igual a resistência vezes a capacitância. E a gente resolve essa equaçãozinha aí, descobre no final das contas que a constante de tempo vai valer 5,6 milissegundos. Mas como ele quer saber em quanto tempo o capacitor descarrega, então vão ser 5 constantes de tempo, que vai ser igual a 28 milissegundos. Bom, o item B, ele pede para a gente fazer uma comparação entre metade do ciclo do sinal e o tempo de descarga do capacitor, que é igual a 5 constantes de tempo, né? A gente já descobriu no item anterior que o tempo de descarga do capacitor vai ser de 28 milissegundos, certo? Falta a gente agora descobrir quanto é que vale metade do período, né? Bom, para a gente descobrir quanto é que vale o período, primeiro a gente tem que descobrir quanto é que vale o período, né? Para a gente descobrir quanto é que vale o período, basta a gente utilizar aquela fórmula, aquela relação entre período e frequência. A relação que diz que período é igual ao inverso da frequência. Como a questão nos fornece que a frequência é igual a 1 kHz, basta a gente substituir aqui, ó, na formulazinha, e a gente consegue descobrir que o período vai ser igual a 1 milissegundos. Então pronto, a gente já descobriu o período, agora basta a gente dividir o período por 2, que a gente consegue descobrir que metade do período vai ser igual a 0,5 milissegundos. E aí, para a gente saber a relação entre um e outro, basta a gente aplicar uma regra de 3, bem básica aqui, que a gente consegue descobrir que a relação entre um e outro é igual a 56 para 1. Item C da última questão. Esse item aqui é o item mais complicado um pouquinho, porque ele quer que a gente esboce o gráfico da tensão V0, que é a tensão de saída do circuito, certo? Como eu já disse anteriormente, a tensão de entrada vai ser essa daqui, ó, o sinal de entrada, certo? Então, para a gente poder saber esboçar o gráfico de saída, a gente vai ter que fazer duas análises no circuito, certo? A primeira análise a gente vai ter que fazer no semiciclo positivo do sinal, certo? Beleza. Vamos começar aqui, ó. Considerando o semiciclo positivo, a gente tem a seguinte análise, ó. A gente tem uma tensão de 10 volts alimentando o circuito de uma forma positiva, né? Ou seja, a tensão vai circular dessa forma aqui no circuito, certo? Beleza. Primeiramente, a gente vai ter que descobrir quanto é que vale a tensão do capacitor, certo? Que não vai ser preciso para determinar a tensão V0 nesse momento. Mas no outro momento do semiciclo negativo, a gente vai precisar saber quanto é que é o valor da tensão do capacitor. Pois bem, vamos lá. Para descobrir a tensão do capacitor, vamos fazer uma análise nessa malha 1 aqui, ó. Fazendo análise na malha 1, a gente chega à seguinte equação, a equação 1, que vocês estão vendo aí, ó. Certo? Resolvendo essa equação, a gente descobre que a tensão do capacitor é igual a 11,3 volts. Beleza.
mas a gente não quer saber disso agora, certo? O que nos interessa para responder esse item é saber quanto é que é a tensão de saída V0, que é a tensão aplicada sobre o resistor de 56K. Para a gente poder descobrir isso, a gente aplica novamente uma análise na malha 2, como vocês podem ver aqui, ó, essa análise aqui. Aplicando essa análise, a gente chega na seguinte equação, ó, vocês estão vendo aí. Resolvendo a equação, a gente descobre que para o semiciclo positivo, a tensão de saída V0 vai ser igual a menos 1,3 volts. Beleza. Isso para o semiciclo positivo. Agora vamos resolver como é que vai ser a tensão de saída para o semiciclo negativo. Analisando o circuito para o semiciclo negativo, a gente tem uma coisa bem diferente do circuito anterior. Por quê? Porque o diodo, nesse caso, ele vai ficar inversamente polarizado. Ou seja, ele não vai operar e vai abrir o circuito nesse ponto. Então, abrindo o circuito nesse ponto, a fonte também de 2 volts, de menos 2 volts, também não vai operar. Então, a gente só vai ter que considerar nessa análise a tensão de saída, a tensão de entrada de menos 10 volts, porque eu sei meu ciclo negativo, o capacitor e a resistência. E outra coisa, nesse caso aí, o capacitor ele vai descarregar, porque no primeiro momento ele carregou-se até uma tensão de 11,3 volts. E como agora o semiciclo é negativo, ele vai descarregar, também fornecendo uma tensão de 11,3 volts. Então, dessa forma, basta a gente fazer uma análise nessa malha, considerando que a corrente vai circular nesse sentido aqui, ó, certo? Então, considerando isso, a gente faz essa análise e chega na seguinte equação. Resolvendo essa equação, a gente consegue descobrir que a tensão de saída V0 para o semiciclo negativo é igual a menos 21,3 volts. Dessa forma, a gente consegue chegar no seguinte gráfico aqui que vocês estão vendo, ó. Primeiro, no semiciclo positivo do gráfico de entrada, vai ter uma tensão de saída negativa, V0, de menos 1,3 volts, que quando chegar no semiciclo negativo de entrada, vai ter uma tensão de saída de menos 21,3 volts. E isso vai ficar acontecendo periodicamente, enquanto o sinal estiver sendo aplicado no circuito. Bom, pessoal, era só isso aí, basicamente, que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que seja isso que o senhor queira mesmo, professor, do trabalho. E aqui, ó, que eu, Thiago, ó, foi o mesmo que gravei o vídeo, certo? E até a próxima.